Olá pessoal, espero que estejam todos bem e sou o professor Elito e vamos iniciar mais uma videoaula da disciplina de Biologia Celular. Só lembrando pessoal que agora nós estamos iniciando, tá? A partir deste conteúdo desta videoaula, estaremos iniciando o nosso terceiro bimestre da disciplina de Biologia Celular, ok? E o conteúdo dessa primeira aula do terceiro bimestre será sobre citoesqueleto, pessoal. Então, um conteúdo muito importante para essa disciplina, para a disciplina de biologia celular. Então, para que as células elas funcionem adequadamente, elas devem se organizar no espaço e interagir mecanicamente com o ambiente que ela está ao seu redor, pessoal. E quando aí elas apresentam elas têm que apresentar uma conformação correta, elas têm que ser fisicamente robustas, elas têm que estar estruturadas de forma adequada internamente e muitas dessas células elas também devem ter a capacidade de se modificar. A gente sabe que existem vários tipos de células, vários tipos de funções que essas células vão realizar e essas funções vai depender de modificações na sua estrutura, essas funções vai depender de modificações na sua morfologia. Algumas células vão precisar se migrar para outro lugar. Algumas células, por exemplo, vão ter que se modificar a sua morfologia. Então vai ter N funções que as células vão apresentar. Então todas as células têm capacidade então de se reorganizar esses componentes internos, né? Então todos aqueles componentes internos que a célula tem, ela pode então se reorganizar em decorrência de algum processo que ela vai realizar. Ela pode fazer um crescimento, essa célula pode fazer uma divisão, essa célula pode fazer uma adaptação, alguma mudança no seu ambiente. Então, todas essas funções estruturais, todas essas funções mecânicas que eu comentei agora com vocês, elas são desenvolvidas em grande parte pelas células eucarióticas, né? Não que as células procarióticas não realizam essas funções, mas se nós formos comparar em questão de complexidade, as células eucarióticas, elas realizam muito fortemente essas funções que eu comentei com vocês. E essas funções, elas dependem de um extraordinário sistema de filamentos de proteína. E aonde que vai estar esses filamentos de proteína? No citoplasma dessas células eucarióticas. E esses filamentos de proteínas, que vai dar esse extraordinário funções que eu falei para vocês, é o que compõe o que nós chamamos de citoesqueleto, ok? Então nós vamos ver o que é esse citoesqueleto, a forma que ele está organizado nas células, quais são os tipos de citoesqueleto. Nós vamos ver 3 tipos. Nós vamos ver de forma particular cada um e aí nós finalizamos depois esse conteúdo final de citoesqueleto. Então, nessa videoaula, nós vamos trabalhar de forma geral sobre o citoesqueleto e vamos comentar sobre um dos tipos dos componentes que fazem parte do citoesqueleto. Ok? Então, videoaula de biologia celular, conteúdo citoesqueleto. Então, o que seria esse citoesqueleto, pessoal? Então, como comentei com vocês anteriormente, ela é uma rede de filamentos de proteína, ou seja, filamentos proteicos, né, formados então por proteínas, né? Lembra lá o que é formado uma proteína? Formada por aminoácidos. Esses aminoácidos vão estar formando então as proteínas. Nesse caso, os citoesqueletos são formados por rede de filamentos de proteínas que vai se estender por todo o citoplasma das células. Então, ele vai estar, por exemplo, próximo às organelas, vai estar próximo à membrana nuclear, vai estar próximo à membrana plasmática também. Então, esse citoesqueleto é como se fossem os ossos e músculo da célula, ok? Então, por isso que nós chamamos de citoesqueleto, é o esqueleto da célula. Ele vai organizar estruturas e atividades nas células. Então, a gente vai ver que tem 3 componentes, né? Que vai estar formando o citoesqueleto, que vai estar organizando essas estruturas e que essas diferentes estruturas vão dar atividades diferentes para as células. Então esse aqui é o citoesqueleto. Então apesar de
alguns componentes do citoesqueleto que nós vamos aprender nessas videoaulas estarem presentes também em bactérias, nós podemos evidenciar mais ainda, né, em células eucarióticas. Essa complexidade do citoesqueleto nós encontramos em grande parte nas células eucarióticas. Por quê? Porque são bem mais envolvidas, são bem mais complexas de forma geral. E isso nós incluímos o citoesqueleto, ok? Então nós podemos encontrar algumas estruturas parecidas, né, ou até mesmo semelhantes em bactérias, mas quando nós falamos em citoesqueleto, nós vemos essa parte mais evidente, mais complexo nas células eucarióticas. Então, uma célula de levedura, uma célula animal, como por exemplo do nosso organismo, uma célula vegetal, ela vai possuir o seu citoesqueleto. E o citoesqueleto, pessoal, ele é uma estrutura altamente dinâmica, tá? Ele pode se alterar facilmente dependendo aí da necessidade da célula. Então nós falamos que o citoesqueleto ele é uma estrutura que realiza uma reorganização muito rápida, muito forte. Por quê? Porque ele é altamente dinâmico, ele tem uma capacidade de crescer, de diminuir muito grande, tá? Então por isso que nós falamos que o citoesqueleto ele é altamente dinâmico, tá? Então, de forma geral, o que seria o citoesqueleto? É uma rede de filamentos de proteína que vai estar onde? Todo o citoplasma das células, então todo com o citoplasma, aquela região onde está imerso as organelas, nós teremos então filamentos formados de proteína. Então serão vários que vai dar então o conjunto, né, vai estar formando o citoesqueleto, ok? Os componentes do citoesqueleto são três, pessoal. Um deles que nós chamamos de microtúbulos, tá? Então nessa aula, nessa videoaula, nós vamos trabalhar sobre esses microtúbulos, tá bom? Que são tubos ocos. Então são o componente mais espesso, né? Então se nós vamos verificar a espessura dele é em torno de 25 nanômetros. Já o outro aqui, os filamentos de actina, que é um outro componente do citoesqueleto, ele possui uma espessura em torno de 7 nanômetros, ok? Então ele é bem mais fino se compararmos com o microtúbulo, ok? Então nós temos aí os microtúbulos, filamentos de actina e um outro componente também são os filamentos intermediários, ok? Os filamentos de actina vocês podem encontrar também sendo nomeados de microfilamentos, justamente por quê? Porque são os filamentos mais finos, ok? Em comparação com os microtúbulos, que possuem 25 nanômetros, em comparação com os filamentos intermediários, que dependendo do tipo de filamento, vai ter em torno de 8 a 12 nanômetros, e por isso que nós chamamos de filamentos intermediários, porque em questão de espessura, né, ele está entre os dois aqui, os microtúbulos e filamentos de actina. E os filamentos de actina, como eu falei para vocês, podem ser chamados de microtúbulos, de filamentos, microfilamentos, perdão, chamados de microfilamentos, justamente porque são os mais finos, tá? Possuem em torno aí de 7 nanômetros. Então, os componentes do citoesqueleto, que são aquela rede de filamentos proteicos no citoplasma, eles são formados por três componentes. Os microtúbulos, que nós vamos aprender nessa videoaula, os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Então, esse conteúdo do citoesqueleto eu vou estar disponibilizando para vocês em 3 videoaulas. Um deles é sobre a introdução do citoesqueleto e depois sobre os microtúbulos. A segunda videoaula será sobre os filamentos de actina e a terceira e última aula deste conteúdo sobre filamentos intermediários, ok? Aqui novamente os três componentes, né, os microtúbulos. Então aqui nós temos um microtúbulo visto a microscopia de transmissão, ok? Então é uma rede muito fina, tá, pessoal? Só consegue ser observado por microscopia eletrônica, nesse caso de transmissão. Então aqui a espessura em torno de 25 nanômetros. Depois nós temos os filamentos intermediários ou microfilamentos, que são muito mais finos, em torno de 7 nanômetros.
e depois os filamentos intermediários, em torno de 8 a 10 nanômetros, ok? Então são filamentos são redes, né, de filamentos de proteínas diferentes, ok? Que vão possuir funções diferentes, podem possuir até algumas funções que são semelhantes entre si, e são os três componentes do citoesqueleto. Nós vamos aprender cada tipo de componente nessas próximas videoaulas de biologia celular. Aqui para mostrar para vocês como é que eles estão organizados no citoplasma da célula. Então, imagina só que nós pegamos lá uma região do citoplasma da célula, né, a parte interna da célula. Então nós podemos ver o que aqui, ó, nós temos uma mitocôndria, né, cortada aqui ao meio. Nós temos aqui o complexo, parte de um complexo de Golgi, né, uma outra organela. Aqui nós poderíamos considerar também que fosse um lisossomo, uma outra organela. E aí vocês podem ver, ó, que nós temos os microfilamentos, nesse caso seriam os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Estão vendo que eles estão bem distribuídos por todo o citoplasma? Então não é que uma célula vai possuir só microfilamento, uma outra célula vai possuir só filamentos intermediários e uma célula vai possuir só microtúbulos. Elas vão possuir os três tipos, pessoal. Vai estar distribuído de forma organizada, tá? No citoplasma dessas células. Então, tudo isso aqui é o citoplasma. O que eu tenho no citoplasma nessa figura? As organelas e os componentes que formam o citoesqueleto. Os microfilamentos ou filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Notem que os microtúbulos, ó, são os mais espesso, né? São óculos espesso. Os intermediários um pouquinho menos espesso e os microfilamentos ou filamentos de actina bem fininhos, ok? São os menos espessos, são os microfilamentos ou filamentos de actina. Então aqui está uma figura, né, demonstrando como é que está organizado, né? Tá vendo? Observem, pessoal, estão vendo que observem que os citoesqueletos eles estão em torno das organelas, da mitocôndria, estão em torno do lisossomo, estão em torno do complexo de Golgi. Então, essas organelas estão, né, asseguradas devido, né, estão posicionadas, né, devido à localização desses componentes do citoesqueleto. Aqui nessa outra imagem, ó, por microscopia por microscopia também, pessoal, vocês podem observar, né? Nesse caso aqui é um fibroblasto, tá? Nós temos esses tipos de célula bem concentrada ali na região próxima, abaixo ali da nossa pele, nós temos muito fibroblasto. E aqui nesse caso ele foi corado. Nós podemos ver aqui as redes do citoesqueleto dessas células. Dessa célula, podem ver que ela está muito bem organizados, né? Essa região da periferia aqui, ó, próxima à membrana plasmática, nós temos um tipo, né, de filamento. Próximo ao núcleo, nós temos outro tipo de filamento, né? Então, eles têm uma organização, sim, dentro do citoplasma, tá? Dentro da célula, ali no citoplasma da célula. Então, o citoesqueleto ele é muito bem organizado e ele possui uma grande facilidade de fazer uma reorganização, de se reestruturar. Que isso vai depender da função da célula, do estágio que a célula está, se ela está em divisão, se ela não está em divisão, se a célula vai se locomover ou vai transportar algum tipo de vesícula, né? Nós vamos ver as funções do citoesqueleto, que são diversas. Uma delas é transportar a vesícula. Então, dependendo da função que a célula exercer, ela vai reorganizar o seu citoesqueleto. Funções, então, de forma geral do citoesqueleto. Por enquanto, a gente está vendo aí de forma geral o citoesqueleto, pessoal. Então, uma das funções do citoesqueleto é realizar a sustentação mecânica e manutenção da forma das células, ok? Então, imagina só, nós, por exemplo, seres humanos, nós temos uma forma, né? Essa forma, né, dependendo da pessoa, às vezes é maior ou é menor, né? Um pouco mais volumosa, né? E essa forma ela vem do quê? Do citoesqueleto, né? Do esqueleto, perdão, né? Do nosso esqueleto.
Então, essa sustentação, essa manutenção na forma do nosso organismo é por causa do esqueleto. No caso das células, isso vai ser devido ao citoesqueleto. Então, a célula vegetal, por ela ser quadradona, né, de forma bem assim resumida, né, ela possui aquela estrutura mais quadrada, né, é por causa do que? Da parede celular. E essa parede celular, ela está estruturada no citoesqueleto. Ela está ali sendo mantida, né, pela está sendo aposicionada ali, sustentada por um citoesqueleto. As outras células também, pode ser redonda, pode ser uma célula mais alongada, por quê? Por causa da função do citoesqueleto, por causa dessa rica, né, dessa rica função que o citoesqueleto vai exercer, como por exemplo, fazer uma sustentação mecânica ou dar forma, manter a forma daquela célula mesmo devido a alguma situação externa que aquela célula está exercendo. Uma outra função também, ela serve como âncora para as organelas e moléculas de enzimas citossólicas. Então, as organelas, né, vamos falar mais das organelas, as organelas da célula eucariótica, né, porque a procariótica, lembra que não possui organela, não possui estruturas formadas por membrana. No caso das células eucarióticas, possui muitas, né, estruturas formadas por membrana que nós chamamos de organelas. E essa posição que essas organelas têm nas células eucarióticas é devido ao que? Elas estarem ancoradas ao citoesqueleto, aos componentes do citoesqueleto. Quando nós temos um navio, né, um barco, e esse barco, o navio, ele joga ali a âncora no rio, né, ou no oceano, é para quê? Para justamente fixar aquele barco, fixar aquele navio naquela região, né? Por quê? Porque senão a onda vai acabar locomovendo, né, aquela estrutura e vai acabar então se distanciando daquele local. O citoesqueleto, alguns componentes do citoesqueleto vai ter essa função também para as organelas. O núcleo, por exemplo, ele vai ficar naquela região, algumas células, né? Vai ter um núcleo bem central. Ele é um núcleo bem central, por quê? Por causa dos componentes do citoesqueleto. Existem algumas células que o núcleo está mais inferior, né? Bem abaixo, ali, bem fora do centro. E essa necessidade é por causa daquela função específica da célula. E essa posição desse núcleo é por causa do quê? De alguns componentes do citoesqueleto. Algumas organelas também elas precisam ficar mais concentradas em alguma região da célula, por exemplo. Se nós vamos pegar, por exemplo, o espermatozoide, existe uma região ali próximo do flagelo que possui muita mitocôndria, né? Possui muita mitocôndria. Então, para aquelas mitocôndrias ficarem aqui, ali naquela região, perto do flagelo, para gerar bastante energia para o flagelo se locomover, é por causa que essas organelas estão naquela região, porque estão ancoradas devido aos componentes do citoesqueleto. No entanto, que o flagelo ele é formado por componentes do citoesqueleto que nós vamos aprender nessa videoaula. Então, uma outra função importante também do citoesqueleto seria servir de âncora, né, para organelas, servir de âncora para moléculas de enzima citossólica. Outra função também do citoesqueleto, gravem aí, pessoal, anotem no caderno de vocês, é realizar a motilidade celular, seja parcial, seja total, ok? Ele também possui a capacidade de realizar a motilidade celular, parcial ou total, tá? Total, quando nós falamos de um espermatozoide, por exemplo, tem um flagelo, ele faz sua motilidade, né, seu movimento ali total, ou parcial, por exemplo, uma célula ciliada, uma célula da nossa traqueia que possui cílios, né? Os cílios são como se fossem pequenos pelinhos ali que se movimentam, né? Mas movimenta não para movimentar a célula, igual nós vimos, igual nós comentamos sobre o espermatozoide. Mas movimenta para quê aqueles cílios? Para tirar alguma estrutura, alguma molécula que veio do ambiente externo, para tentar eliminar essa molécula, um pólen, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma motilidade parcial. Movimento
das organelas também. Então, além de ancorar as organelas, né, fixar aquela organela em uma determinada região da célula, eles também, os componentes do citoesqueleto, fazem um movimento de organelas e movimento de vesículas também. Então, quando você tem a formação de vesícula, essa vesícula precisa ser eliminada para fora da célula, quem faz isso? Né? Que a vesícula sai andando ali no citoplasma. Ela se movimenta por quê? Por causa dos componentes do citoesqueleto que auxilia no movimento dessa vesícula. Organela também, a mesma coisa. Elas necessitam fazer um movimento, né, de um polo da célula para outro polo da célula. Quem vai fazer isso são componentes do citoesqueleto. Então, olhem só as diversas funções que o citoesqueleto possui em uma célula. Outra também, a formação, né, quando vai se formar uma vesícula, quem auxilia isso? É o citoesqueleto. Então, nós sabemos que as vesículas são formadas por membrana, né? São formadas por bicamada lipídica, por uma camada lipídica, né? De uma bicamada lipídica. E ela vem da onde? Das membranas plasmáticas, né? São formadas da membrana plasmática. E quem manipula essa formação de vesícula, né? Por exemplo, quando uma célula vai fazer uma fagocitose, né? Ela vai fagocitar alguma coisa para dentro da célula, ela fagocita essa estrutura para dentro, formando vesículas a partir da membrana plasmática. E quem forma essas vesículas, né, essa manipulação da membrana plasmática para formar a vesícula, são o citoesqueleto. Então, ele acaba manipulando aquela região específica da membrana plasmática para formar as vesículas. Então, notem, né, quais as funções aí diversas do citoesqueleto. Agora, uma outra função que vocês não podem esquecer, pessoal, tá? Falou em citoesqueleto, lembrem, ele vai auxiliar na divisão celular. Nós vamos ter uma aula só de divisão celular, nós vamos falar sobre meiose, nós vamos falar sobre mitose. Independentemente se for mitose, se for meiose, quem vai auxiliar fortemente nessa divisão celular são alguns componentes do citoesqueleto. Existe um que nós vamos falar nessa videoaula chamado de microtúbulo. Eles auxiliam muito, pessoal, a divisão celular, porque são eles que se ligam lá nos cromossomos e façam com que ocorra a separação desses cromossomos para formar células na divisão por meiose, para formar células na divisão por mitose. Então, falou em citoesqueleto, falou em função do citoesqueleto, pessoal, nunca esqueçam esta função, auxiliar na divisão celular, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, destacam no livro, destacam em qualquer lugar aí, para vocês não esquecerem dessa função importante de alguns componentes do citoesqueleto, ok? Então essas aqui são as principais funções de forma geral do citoesqueleto. Então aqui pode ter função específica de um componente, pode ter funções aí que pode ser realizada por dois tipos de componentes, tá? Pode ter função aí que pode ser realizada pelos três tipos de componentes do citoesqueleto, mas eu quero que vocês foquem aqui que essas aqui são as funções gerais, né, do citoesqueleto, independente de qual seja. Aqui nós estamos falando do grupo de componente, tá, do citoesqueleto. São essas principais funções do citoesqueleto. Outras características do citoesqueleto é que esses três componentes que nós vamos aprender, né, na aula de hoje, nessa videoaula nós vamos aprender sobre um tipo de componente, mas os três tipos, pessoal, de componente do citoesqueleto, eles são formados por subunidades menores, por subunidades pequenas, ok? Então os microtúbulos vão ser formados por pequenas subunidades que vão formar unidades maiores, ok? E isso, pessoal, é bom porque permite uma associação e distribuição rápida, tá? Então, por exemplo, se eu preciso lá formar um microtúbulo,
né? Imagina se esse microtúbulo fosse por subunidades grandes, né? E iria demorar a formação de um microtúbulo. Já a formação de pequenas, desse microtúbulo ser formados por subunidades pequenas, essa associação, essa distribuição é muito mais rápida, tá? E essa distribuição e associação é muito mais rápida, mas não é só porque são formadas por subunidades menores, por subunidades pequenas, tá? É porque que essas subunidades pequenas, para os componentes do citoesqueleto, elas são mantidas, né, por interações fracas. Então, uma subunidade se interage com uma outra subunidade pequena por interações fracas. Poxa, professor, mas uma interação fraca, isso é viável para uma célula? Neste caso, dos componentes do citoesqueleto, isso é essencial, isso é muito bom, pessoal. Por quê? Imagina só, se eu tivesse lá um componente do citoesqueleto, né? Nós vimos aqui que os componentes do citoesqueleto são três, né? Nós vemos aí o nome de cada um. Imagina que nós sabemos que esses três componentes do citoesqueleto, eles são formados por subunidades pequenas, né? Imagina que essas subunidades pequenas fossem unidas entre si com interações bem fortes. E eu precisasse quebrar esses componentes do citoesqueleto, porque eu não vou usar mais. Imagina o tanto de energia que a célula ia gastar para destruir esses componentes do citoesqueleto, ou até mesmo para formar esses componentes do citoesqueleto. Por necessitar de uma energia muito forte, eles teriam que ter muito mais energia para formar esses componentes do citoesqueleto. Lembra que eu falei para vocês que o citoesqueleto é um componente muito dinâmico, né? Então, se fosse por interações fortes, essa função de ser muito dinâmico seria muito ruim, né? Não conseguiriam ser dinâmicos. Como são mantidos por interações fracas, ele tem uma grande facilidade de se formar, eles têm uma grande facilidade de ser destruído. Então essas interações fracas, elas auxiliam muito na formação ou não formação dessas estruturas. E aí sim, essa praticidade que se tem de formar ou não um componente do citoesqueleto, essa dinâmica vem por quê? Por causa das interações fracas entre as subunidades menores, ok? Então aí sim, quando nós colocamos aí essa característica dos componentes do citoesqueleto ser formados por subunidades pequenas e outra característica também dessas subunidades serem mantidas por interações fracas, isso vai gerar uma dinâmica muito alta, pessoal, tá? Então, o citoesqueleto é uma estrutura altamente dinâmica, ele possui uma capacidade muito alta de se fazer e se desfazer. Por quê? Porque são formadas por unidades pequenas e essas unidades pequenas são mantidas por interações fracas, ok? Quando nós falamos em componentes do citoesqueleto, pessoal, então nós não falamos apenas que eles são proteínas sozinhas, né? Algumas vão estar associando com algum outro tipo de proteína. Então essa associação dos componentes do citoesqueleto com essas outras proteínas, nós chamamos então essas outras proteínas de proteínas acessórias, ok? Elas vão fazer o que, professor? Elas regulam sua distribuição espacial e comportamento dinâmico. E nós vamos ter vários tipos de proteínas acessórias. Nós vamos ter proteínas ligadoras, proteínas reguladoras, proteínas motoras, ok? Então são proteínas que vão se associar com os componentes dos componentes do citoesqueleto. Então, uma coisa é ter os componentes que formam o citoesqueleto. E aí depois vocês podem, né, uma célula pode ou não, né, um componente do citoesqueleto pode apresentar ou não algumas outras proteínas que vão estar associando a ela, a esse componente do citoesqueleto, que nós chamamos de proteínas acessórias. E podem ser de três tipos, né? As ligadoras, as reguladoras e as motoras. Okay? Então, começando a falar sobre um tipo de citoesqueleto, de um
tipo de componente do citoesqueleto. Então essa videoaula será sobre os microtúbulos. Só lembrando que os componentes do citoesqueleto são três: os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina ou microfilamentos, ok? Nesta videoaula nós vamos falar nós vimos um pouco sobre o citoesqueleto e agora nós vamos entrar em um tipo dos componentes do citoesqueleto que são os microtúbulos. Depois eu disponibilizo para vocês videoaulas sobre filamentos intermediários e uma outra videoaula sobre os filamentos de actina. Então agora nós vamos entrar neste grupo aqui, ó, chamados de microtúbulos, ok? Então só lembrando, pessoal, uma grande diferença, né, é a espessura, né, dos três tipos de componentes. O mais espesso, notem aí, são os microtúbulos, são componentes muito espessos em comparação com os outros, ok? Então são bem mais espessos. Podem notar aqui, ó, se nós vamos pegar aqui um filamento intermediário que possui, por exemplo, 10 nanômetros, os microtúbulos vão possuir muito mais que o dobro de espessura, ok? Então os microtúbulos são muito mais espessos. Tá? Então uma das diferenças é a espessura. Enquanto o filamento de actina é o mais fino, o filamento intermediário é o intermediário entre os dois tipos, os microtúbulos são os mais espessos, ok? Quem são os microtúbulos então? Pessoal, nós sabemos que os microtúbulos é um dos componentes do citoesqueleto. Mas o que seria também o microtúbulo? Então, os microtúbulos, pessoal, eles são tubos. Nós vamos encontrar no citoplasma das células esses tubos que são ocos, tá? Eles são ocos. Então são tubos ocos, ok? Os microtúbulos. E lembra que eu falei para vocês anteriormente em que os componentes do citoesqueleto eles são formados por unidades menores, por subunidades menores. A subunidade menor que vai formar os microtúbulos são proteínas chamadas de tubulinas, ok? Então, quem são os componentes dos microtúbulos? São as tubulinas. E aí, turma, temos dois tipos de tubulina: a alfa-tubulina e a beta-tubulina. As duas vão se interagir entre si, formando então o que nós chamamos de dímero de tubulina. Ok? Então nós temos dois tipos de tubulina: a alfa-tubulina e a beta-tubulina. Essas tubulinas, pessoal, elas vão ter uma diferença em alguns ligantes que vão estar aí nessas tubulinas. Eu comentei com vocês que o ADP ele é um tipo de molécula energética da célula, mas não é a única molécula energética. Existe também uma molécula energética chamada de GTP, ok? E essa molécula energética, ela pode ou não estar ligada às tubulinas, ok? Quando nós temos aqui uma alfa-tubulina e quando nós temos uma beta-tubulina, a diferença entre elas é o tipo de molécula energética que vai estar ligada e também o quanto que vai estar ligado essa molécula de GTP. Ok? Mas isso eu não vai precisar entrar em detalhe com vocês, mas só para falar que a diferença que existe entre elas está na ligação com a molécula de GTP. Em algumas essa ligação vai ser muito forte e não vai ser desligada, tá? Então ela vai ficar ali ligada fortemente à tubulina. Em outro tipo de tubulina isso não vai acontecer, vai ser uma ligação que pode desfazer ou não. Mas voltando aqui à nossa aula, o que são formados então os microtúbulos? São formados por tubulinas. Existem dois tipos de tubulina: tubulina alfa e a tubulina beta, né? Alfa-tubulina e beta-tubulina. Quando nós falamos aí que são formadas por tubulinas, é porque são formadas por dímeros de tubulina. O que é um dímero de tubulina? É uma tubulina beta ligada a uma tubulina
alfa, ok? Então nós teremos vários dímeros unindo entre si. Então nós teremos este dímero se unindo com outro dímero de tubulina, e aí terá a formação de outro, uma ligação, né, de outro dímero de tubulina. E quando nós temos aí vários dímeros, né, uma linha aí de dímeros, nós chamamos de protofilamento. Então aqui nós temos um protofilamento de dímeros de tubulina. Nós temos um filamento inicial, né, de tubulinas, que é um protofilamento. Então imagina só, pessoal, nós temos 13 protofilamentos. Esses 13 protofilamentos estarão se ligando de forma lateral. Essas ligações de forma lateral entre os protofilamentos, entre os 13 protofilamentos, vai estar formando então o microtúbulo, ok? Então o microtúbulo eles é um tipo de componente do citoesqueleto formado por tubulinas. Essas tubulinas podem ser de dois tipos, alfa e beta tubulina. Ambas vão estar então se ligando e formando os dímeros de tubulina, e esses dímeros de tubulina vão formar protofilamento. Formação então de 13 protofilamentos, nós temos então a formação de um microtúbulo, tá? Então os microtúbulos são formados por tubulinas, são tubos ocos, ok? Então essa região aqui, ó, interna é oco, não é preenchido por turbulina, só é preenchido por tubulina ao redor desse tubo. Imagina um canudinho, pessoal, um canudinho de tomar refrigerante. Imagina que a parede ali do canudinho é o que? A parede seria a formação dos protofilamentos, de 13 protofilamentos ali, formando o canudinho. E o canudinho não é oco? A mesma coisa acontece com os microtúbulos, ok? Então, os microtúbulos são tubos ocos, formados a partir de subunidades menores, chamadas de tubulina, sendo cada uma composta por um dímero de proteína globulares semelhantes, tá? Então, nós temos aqui a tubulina beta e a tubulina alfa, que são proteínas globulares. Elas vão estar se unindo entre si para formar o que? Dímero de tubulinas, ok? Os microtúbulos, pessoal, é interessante, tá? Que eles podem ser instáveis e eles podem ser estáveis. Quando nós temos aí um microtúbulo instável, pessoal, é porque ele tem uma grande capacidade de se alterar. Ele é muito dinâmico, ele pode aumentar, ele pode diminuir. Isso é um microtúbulo instável. Um exemplo, professor, de microtúbulo instável. Quando nós temos lá uma divisão celular, tá? Seja meiose, seja mitose, eu comentei com vocês que quem realiza muito essa função de separar os cromossomos são quem? São um dos componentes do citoesqueleto, nesse caso são os microtúbulos. Então, para que ocorra a formação dos microtúbulos, para se ligar lá no cromossomo, eles têm que ser muito instáveis, porque eles têm que aumentar. Por que tem que aumentar? Ele tem que aumentar para se ligar lá no cromossomo e conseguir separar esses cromossomos. Depois ele se diminui novamente, se desestabiliza, né? E se desforma porque não tem mais a necessidade. Então, nesse caso, é um tipo de microtúbulo instável. Existem microtúbulos que são estáveis, pessoal. Então, o instável é aquele que se altera fortemente. Ele é muito dinâmico, ele pode aumentar, ele pode diminuir. Já os estáveis, eles não têm essa capacidade. Por exemplo, comentei com vocês que os flagelos, que os cílios, eles são formados por microtúbulos. Neste caso, são microtúbulos que não aumentam de tamanho, eles são estáveis. Eles não são dinâmicos, eles não têm capacidade de crescer e diminuir. Por quê? Porque eles têm que manter aquela sua estrutura para conseguir se locomover, locomover a célula, ou na questão dos cílios, né, conseguir locomover tirar aquela sujeira, né, se movimentar para eliminar aquela sujeira. Então, nesse caso, esses microtúbulos têm que ser estáveis, eles não podem se alterar, ao contrário dos instáveis que têm que se alterar. Nós podemos considerar também que os microtúbulos eles possuem uma polaridade estrutural. Quando nós falamos que
alguma coisa, né, alguma célula, alguma estrutura, ele possui polaridade, pessoal, é porque se nós formos comparar regiões diferentes daquela mesma estrutura, elas são diferentes, tá? Então, quando elas são diferentes, nós falamos que elas possuem uma polaridade. Então, por exemplo, se eu pego lá uma região superior e uma região inferior de uma estrutura, e nessa estrutura, região inferior e superior são diferentes entre si, eu considero que aquela estrutura é uma estrutura que possui uma polaridade estrutural. No caso dos microtúbulos instáveis, tá? No caso dos microtúbulos instáveis, eles possuem uma grande polaridade estrutural. Por quê, professor, que eles possuem uma polaridade estrutural? Quando eu tenho aí um microtúbulo instável, ele precisa aumentar e ele precisa diminuir o seu tamanho, né? Existe uma região do microtúbulo em que essa adição, né, existe uma região do microtúbulo em que possui uma grande capacidade de aumentar e uma grande capacidade de diminuir. Ou seja, existe uma região em que a ligação de dímeros de tubulina é muito grande. E também a separação, né, a desunião desses dímeros de tubulina também é muito grande. Então, essa atividade muito grande em aumentar e diminuir, em uma extremidade do microtúbulo, nós chamamos de extremidade mais. Existe uma outra extremidade, na outra extremidade desse mesmo microtúbulo, essa atividade de aumentar e diminuir é muito lenta, que nós chamamos de extremidade menos. Essa diferença de extremidade e extremidade nós chamamos de polaridade. Então, os microtúbulos possuem sim uma polaridade estrutural. Existe uma região em que a adição e a saída, né, a entrada e a saída de dímeros para aumentar o tamanho do microtúbulo é muito mais rápida. E existe uma outra região em que a entrada e saída é muito mais lenta. Essa região mais rápida, né, mais avançada, vamos assim dizer, nós chamamos de extremidade mais. E a extremidade mais lenta de extremidade menos, ok? Então isso é uma estrutura de um microtúbulo, é assim que ele se mantém. Aqui falando sobre a organização que nós comentamos, né? Então ele é organizado, ele é formado por tubulinas, né? Tubulina alfa, tubulina beta. Essas duas tubulinas diferentes vão se unir, formando então um dímero de tubulina, um heterodímero de tubulina. Por que hétero, pessoal? Porque são diferentes, né? São tubulinas diferentes de dois, né? De duas proteínas, heterodímero de tubulina. E aí esses heterodímeros de proteína vão estar formando então os protofilamentos. Esses protofilamentos vão ser 13 protofilamentos, semelhantes a este aqui. Imagina 13 protofilamentos desta morfologia, formando então o nosso microtúbulo, ok? Então aqui nós temos a beta-tubulina, tá bom? Uma porção, né, do dímero de tubulina, que seria beta-tubulina, e aqui a alfa-tubulina, ok? Então, formando esta estrutura aqui, que é o heterodímero de tubulina, formando então vários, né, deles vão formar o protofilamento. E são quantos protofilamentos? 13 para formar um microtúbulo, ok? Aqui novamente, mas para vocês visualizarem como é que fica, né, essa organização do microtúbulo em um microscópio eletrônico, tá bom? Então aqui nós temos o filamento, né? Imagina vocês olhando o canudinho de frente ali, né? Olhando o canudinho de frente. Vocês vão ver aqui, ó, para ver aqui os protofilamentos. Ó, aqui nós temos um protofilamento, aqui depois um segundo protofilamento, né? E aqui um terceiro protofilamento, pessoal. São formados pelos dímeros de tubulina, ok? Aqui, imagina que nós observássemos por cima, né? Pegássemos um canudinho e olhássemos o canudinho de cima. Se nós fizéssemos isso com um microtúbulo, nós vamos ver essa estrutura aqui, ó, semelhante que estaria representada por esta imagem aqui, ó. Nós vemos então
parte, né, das tubulinas, formando então o nosso microtúbulo. Notem que essa região aqui é a região oca do microtúbulo, ok? Aqui seria o citoplasma, né? Toda essa região aqui seria o citoplasma, tá? E aqui o nosso microtúbulo. O microtúbulo, pessoal, como eu falei para vocês, ele possui uma extremidade mais e uma extremidade menos, ok? Outra coisa também que eu quero comentar com vocês é a capacidade de polimerização e a capacidade de despolimerização que os microtúbulos instáveis possuem, tá? Então, por exemplo, pessoal, na célula, seja lá qual for a função, ela precisou formar microtúbulo. Então quer dizer que se ela precisou formar microtúbulo, quer dizer que esse microtúbulo que vai ser formado tem que ter o quê? A chegada de dímeros de tubulina. Quando eu tenho a chegada de dímeros de tubulina para formar um microtúbulo, no meio que essa reação é o que nós chamamos de polimerização. Então, ela vai ocorrer uma polimerização e tem uma chegada de dímeros de tubulina para formar os microtúbulos. Essa polimerização ela vai acontecer tanto na extremidade mais como na extremidade menos. Tá? Então, o crescimento de um microtúbulo, anotem aí, o crescimento de um microtúbulo ele vai acontecer tanto da extremidade mais como da extremidade menos, ok? Ela pode acontecer nas duas extremidades, só que a extremidade mais, essa polimerização é muito mais rápida do que se comparar com a extremidade menos. Então, a polimerização ocorre muito mais aqui intensa, bem mais intensamente mais forte na extremidade mais. Isso falando na formação de um microtúbulo. Vamos supor que a célula já realizou aquela função, só que ela não necessita mais daqueles microtúbulos. O que vai acontecer? Eu tenho que ter a saída dos dímeros de tubulina. Essa saída dos túbulos desses dímeros de tubulina é o que nós chamamos de despolimerização. Então, isso aqui é uma despolimerização. E a saída dos dímeros de tubulina para que não ocorra mais a formação dos microtúbulos. Essa despolimerização, assim como a polimerização, ela acontece tanto da extremidade mais, tanto na extremidade menos. Só que a despolimerização, a taxa de despolimerização é muito mais alta em uma das extremidades, e que nós chamamos de extremidade mais. Então, olha só que interessante. Polimerização e despolimerização, ela vai acontecer tanto na extremidade mais como na extremidade menos. Só que na extremidade mais, a taxa de polimerização quando precisar e a taxa de despolimerização quando precisar é muito mais alta aqui nessa extremidade mais. Por isso que nós chamamos de extremidade mais, é mais rápida, vamos dizer, tá? Então a taxa de polimerização e a taxa de despolimerização é mais alta na extremidade mais, ok? Lembrando, pessoal, que ambas as duas é formadas por dímeros de tubulina, tá? Esses dímeros de tubulina vai formar os protofilamentos, e aí esses protofilamentos estarão fazendo interações laterais para que ocorra então a formação de um microtúbulo. Funções do microtúbulo, pessoal. Então, da manutenção da forma da célula, isso é muito essencial para a célula, né? Dependendo da função que ela vai exercer, se ela vai fazer movimentação, ela vai ficar mais estruturada naquela região, isso vai ser mantido, né, pelos microtúbulos. Essa forma da célula vai ser mantida pelos microtúbulos. Motilidade da célula. Falou em microtúbulos, uma função essencial para as células é dar motilidade. Eles formam, anotem aí,
Os microtúbulos, eles vão formar os flagelos. Os microtúbulos, eles vão formar os cílios, pessoal. Então, o flagelo a gente encontra onde? Os espermatozoides. Flagelo nós vamos encontrar alguns protozoários também, tá? Então o flagelo, ele é o que nós chamamos de motilidade total, ele vai dar movimento para toda aquela célula, para todo o corpo daquela célula. Já os cílios nós chamamos de motilidade parcial, pessoal. Então aqui nós temos uma célula ciliada. Aonde que nós podemos encontrar uma célula ciliada? Na nossa traqueia. Então a parede da nossa traqueia, ela é formada por células ciliadas. Então aqui nós temos uma célula ciliada. Imagina que aqui tivesse o núcleo, o citoplasma, né, com o núcleo, contém material genético. E aqui está o citoplasma, onde vai ter as organelas. E aí, pessoal, aqui nós temos a membrana plasmática, né, nessa linha cinza aqui, ó, que eu estou deixando em vermelho agora, seria a membrana plasmática. Só que essa membrana plasmática, ela faz uma projeção, ela se alonga. Notem que ela faz um alongamento, tá? Dentro deste alongamento, dentro dessa região citoplasmática, nós temos a formação de microtúbulos, tá? E essa projeção que vai formar então os cílios, tá? Eles vão se movimentar, professor? Vão se movimentar. Só que eles não vão movimentar a célula, tá? Vamos supor que você está numa região ali muito poluída, né? Uma região que tem muito pólen, melhor falando, né? Muito grão de pólen, né? Muito pólen das plantas. E esse pólen acaba entrando pelas vias aéreas. O que acontece? Esse pólen acaba grudando, né? Se ligando aqui a esses cílios. Ele deve ser, então, ser eliminado. Como é que ele vai ser eliminado? Esses cílios começam a se movimentar, tá? Como se fossem os dedinhos ali nas luvas, né? Como se fosse um dedinho ali, vai se movimentando para eliminar esses grãos, esses pólen, tá? Então, por isso nós chamamos, né, de uma motilidade parcial, ok? Então, flagelos e cílios são formados por microtúbulos, tá? Por tubos ocos, por tubos formados por alfa e beta tubulinas, ok? Formando os dímeros de tubulina. Outra função também essencial, pessoal. Falou em microtúbulos, é claro, lembrem que eles vão dar forma à célula, mas função específica dos microtúbulos. Eles vão gerar, eles vão formar flagelo e cílio, eles estarão intensamente na divisão celular. Então, a separação, né, os movimentos dos cromossomos para que ocorra a separação dos cromossomos é devido ao quê? Aos microtúbulos, tá? Nós vamos ver no slide depois como é que isso acontece. Outra função também essencial, movimento das organelas. Então, essas são as funções principais dos microtúbulos. Mas falou em microtúbulos, se eu fosse perguntar para vocês em prova, função que diferencia os microtúbulos dos outros componentes do citoesqueleto, uma das funções, forma componente do flagelo, componente dos cílios, né? O microtúbulo forma flagelo, o microtúbulo forma cílio. Outra importante também, eles estão intimamente, os microtúbulos estão intimamente relacionados à divisão celular, a meiose ou a mitose, ok? Como eu falei para vocês, pessoal, aqui ó, eles possuem uma função, né, essencial, os microtúbulos possuem uma função essencial na divisão celular. Por quê, professor? Porque eles fazem parte que nós chamamos de centrosomo, pessoal. Então as células animais, tá? Isso vai ser ausente nas células vegetais superiores, mas nós vamos encontrar o centrosomo nas células animais. Eles são estruturas, tá, que as células vai possuir para organizar os microtúbulos, ok? Quando que isso vai acontecer? Quando a célula estiver fazendo divisão celular, ok? Então aqui ó, nós temos um centrosomo. Toda essa estrutura aqui ó, é um centrosomo. Lá dentro do centrosomo nós temos duas estruturas chamadas de centríolo, tá? É um par de centríolo. E esses centríolos é o que dão origem aos microtúbulos,
tá? De que forma, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que os microtúbulos eles são formados, os instáveis, é claro, né? São microtúbulos que vão ser formados com a adição de tubulina, ou quando eles não precisam mais ser formados, né? Não precisam mais exercer sua função, eles acabam retirando, né? Tem a saída de tubulina. Então, a região que recebe essa tubulina nós chamamos de sítio de nucleação, ok? Então, são anéis formados por um outro tipo de tubulina, em que vai receber os dímeros para formar os microtúbulos, tá? Então, quando a célula não está em divisão, o centrossomo está desta forma aqui, ó. E quando a célula também não está em divisão, ele possui apenas um centrossomo, ou seja, possui apenas um par de centríolo. Vamos supor que essa mesma célula vai iniciar a divisão celular. O que acontece? Esses pares esses pares de centríolo eles vão se duplicar e nós teremos então dois centrossomos na célula, ok? Por quê? Já eu vou explicar para vocês. Então, durante a divisão celular, eu tenho então a formação desses microtúbulos, tá? Justamente para quê? Para auxiliar na divisão celular. E essa formação dos microtúbulos, ó, notem que aqui, ó, não tem a formação de microtúbulo. Aqui eu já tenho a formação de microtúbulo, tá vendo? Ó? E notem, ó, regiões positivas, extremidade mais. Por que, professor, extremidade mais? Porque aqui é onde eu vou receber os dímeros novos. Lembra que tem uma região muito mais ativa na polimerização e despolimerização, que é a extremidade mais. Então, essa extremidade mais vai receber os dímeros novos para cada vez aumentar o tamanho dos microtúbulos. Então, essa formação desses microtúbulos nós chamamos de fuso mitótico. Okay? Então, todo esse crescimento aqui de vários microtúbulos é o que nós chamamos de fuso mitótico. Então, aqui, nesse caso, os microtúbulos eles têm que ser instáveis. Por quê? Porque eles devem apresentar uma dinâmica de crescer e depois diminuir. Vai crescer quando vai formar uma nova célula, vai fazer divisão celular e vai diminuir quando, né? O microtúbulo vai crescer quando? Quando tiver ocorrendo uma divisão celular. Quando acabar a divisão celular, esse microtúbulo não cresce mais, ele diminui, porque não há necessidade mais da sua presença. Aqui mais para mostrar para vocês, ó, tá? Nós temos aqui o núcleo, tá? Próximo do núcleo nós temos quem, ó? O centrossomo, tá? Notem que tem apenas um centrossomo aqui, tá? Esse centrossomo, quando a célula tiver em divisão, ele se duplica para que ocorra a divisão celular. Então, aqui nós temos o núcleo, nós temos aqui a membrana nuclear ou carioteca, e aqui ó, seria o citoplasma. Essa rede tudo em verde aqui ó, são microtúbulos do citoesqueleto, tá? São microtúbulos que já existiam ali. Para quê? Lembra que eu falei que eu mostrei para vocês que os microtúbulos eles estão também relacionados à ancoragem com a posição das organelas? Ó, a mitocôndria aqui ó, provavelmente ela está ancorada, está parada naquela região ali da célula por causa da presença desses microtúbulos no citoesqueleto. Outra região que vai ter microtúbulos também é a região do centrossomo. Então nós vamos ter a formação de microtúbulos quando a célula estiver em divisão celular. Quando a célula não está em divisão celular, é apenas um centrossomo só. Essa é uma fase que nós chamamos de intérfase, tá? Nós vamos ter uma aula só de divisão celular, mas depois eu comento com vocês. Mas quando a célula não está em divisão, nós chamamos de fase de intérfase. Aí nós temos apenas um centrossomo só. Beleza, professor. Então a célula começou a se dividir. Como é que ela vai ficar? Então, primeiro aqui, ó, a célula está em intérfase. Nós temos o núcleo e aqui nós temos o centrossomo. Ela começou então a realizar a divisão celular. O centrossomo, onde tem os pares de centríolos, eles vão se duplicar, pessoal. Olha só, se duplica, fica 2. E cada um vai para polos opostos da célula. O material genético que deve ser duplicado
já está no meio aqui duplicado, tá? Os microtúbulos vão ser formados, dando origem então ao fuso mitótico, e esses microtúbulos vão se ligar aos cromossomos. Quando eles se ligarem aos cromossomos, eles vão então se separar, eles vão acabar favorecendo a separação desses cromossomos, fazendo então que ocorra uma divisão na quantidade de cromossomo, depois uma divisão celular. Então notem que os microtúbulos nesse caso eles estão crescendo, então nesse caso eles possuem uma ação, uma instabilidade. Por quê? Porque nesse caso eles têm que ser muito dinâmicos, ok? Aqui, pessoal, melhor para mostrar para vocês, ó, tá? Então nós temos aqui uma célula que já duplicou os seus pares de centríolos, então temos 2 centrosomos, ok? Notem também, ó, que o material genético está na forma de X, ó. Aqui nós temos uma cromátide e aqui a outra cromátide, então notem que eles estão em X. Vocês viram algum livro, viram qualquer imagem, pessoal, viram que o cromossomo está em X assim? Neste caso, eles estão duplicados. Então aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho o segundo cromossomo e aqui eu tenho o terceiro cromossomo. Os 3 cromossomos estão duplicados, tá? Este cromossomo aqui, ó, vamos pegar esse cromossomo aqui novamente, tá? Ele possui uma cromátide, tá? Então isso aqui é uma cromátide e aqui é uma segunda cromátide, que nós chamamos de cromátides irmãs, ok? Então esta cromátide aqui, ó, ela é totalmente semelhante a esta cromátide. O que aconteceu com esse cromossomo? Ele duplicou, né? Ele tinha apenas uma cromátide, ele duplicou para produzir uma nova cromátide totalmente semelhante. Por quê? Porque isso vai favorecer a divisão celular, porque a outra célula vai ficar com a mesma quantidade, com a mesma quantidade de material genético, se nesse caso for uma divisão por mitose, tá? Então, ó, começou então a divisão celular. O material genético se condensa, né? Está todo espalhado aqui no núcleo, ele se condensa, forma os cromossomos, forma as cromátides irmãs. Aqui nesse caso nós temos 3 cromossomos. O que acontece também? Duplica o centrosomo. O que vai acontecer? Cada centrosomo vai para polos diferentes da célula. Quando eles chegam então a polos diferentes das células, ó, notem, nós temos os 2 centrosomos em polos opostos. Quando isso acontece, a membrana nuclear ela começa então a se desintegrar. Para quê? Para que os microtúbulos do centrosomo que foram formados consigam chegar lá nos cromossomos, tá? Eles conseguem chegar lá nos cromossomos, ó, tá vendo? Eles começam a chegar nos cromossomos, começam a se ligar aos cromossomos. E aí sim ela consegue fazer a separação dessas cromátides irmãs, começam a separar as cromátides irmãs no meio, tá? Então, por isso que eu tenho que ter a formação de microtúbulos instáveis. Por quê? Porque ele vai aumentar de tamanho e depois vai diminuir de tamanho para separar essas cromátides irmãs. Então, neste caso aqui, esses microtúbulos são instáveis. Ele possui uma grande capacidade de se alterar, ok? Olha aqui, pessoal, que imagem interessante, tá? Aqui foi usado vários tipos de corantes diferentes, tá? Corantes que têm afinidade com estruturas diferentes. Então aqui, ó, em azul nós temos os cromossomos, tá? Aqui em amarelinho, ó, seria o centrosomo, onde tem os par de centríolo. Aqui o outro centrosomo, que teria o outro par de centríolo. Em verde aqui, pessoal, são os microtúbulos do fuso mitótico, tá? São os microtúbulos do fuso mitótico, ok? E essa região em amarelinho aqui, ó, é uma região específica dos cromossomos aonde se liga o fuso mitótico, onde se liga os microtúbulos do fuso mitótico, para que ocorra a separação das cromátides nessa divisão. Aqui, pessoal, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Muito interessante
da divisão celular, tá? Para vocês verem como é que se organiza, né? Eu falando aí, às vezes não fica tão assim visto, mas vocês vendo o vídeo aí fica mais fácil para vocês visualizarem, entenderem, né? Como é que ocorre a formação de um fuso mitótico, como que ocorre a duplicação do centrossomo, como é que eles se ligam aos cromossomos, tá? Então, antes de eu passar o vídeo para vocês, notem, ó, que isso aqui, ó, não é a célula, tá? Isso aqui é o núcleo da célula. Imagina que eu pegasse e cortasse no meio do núcleo, como se cortasse uma laranja. Então, que eu tenho a membrana nuclear, tá? Isso aqui seria a membrana nuclear, e aqui a parte interna do núcleo. Notem que tudo isso aqui, ó, tá tudo disperso, né? Aqui o nucleolo, né? A região central aqui, essa região aqui mais clarinha seria o nucleolo, e aqui seria todo o DNA. Reparem que o DNA está em vários lugares do núcleo, tá? E aqui, professor, aqui seria o citoplasma? Isso, aqui seria o citoplasma da célula. Então, nós estamos vendo aqui dentro do núcleo, tá? Membrana nuclear, nucleolo, e aqui o material, o nosso DNA, ele está totalmente disperso, tá? Antes que ocorra a divisão celular, a formação de duas células, vamos entender que aqui fosse uma mitose, tá? Todo esse material genético ele precisa se aproximar mais, ele precisa se compactar. Ele vai se compactar formando os cromossomos, tá? Então os cromossomos é o que? É o DNA, só que ele é mais compactado, tá? Ele no seu último grau de compactação. Então vamos dar aqui início ao nosso vídeo. É o núcleo, tá, pessoal? Mitosis begins as the long threads of DNA in the nucleus start to Notem, ó, que o coil. núcleo, que o material, o DNA começa então a se compactar cada vez mais, ó. Começa a se compactar, vai se compactando, vai se compactando, e aí vai chegar uma hora que o grau vai ser tão forte de compactação em que nós temos aqui, ó, em xizinho, tá? Tá vendo um X aqui, ó? Esses são os cromossomos já duplicados. Então aqui eu tenho um cromossomo, tá? Em azul aqui eu tenho um cromossomo. Segundo cromossomo, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos representando aqui essa divisão celular. É claro que aqui é uma explicação, né? Mas imagina nossas células tendo 46 desses cromossomos, ok? Aqui uma representação só para ficar mais didático, mas imagina só, aqui dentro do núcleo tem 46 cromossomos. Neste caso aqui, temos 6 só para ficar de forma mais didática. E esses 6 estão duplicados, tá? Então vamos pegar esse cromossomo aqui, ó. Nós temos um cromossomo que está duplicado. Este cromossomo que eu estou passando aqui para vocês está duplicado, assim como os outros. E olhando ele mais especificamente, nós temos aqui uma cromátide e aqui uma segunda cromátide, que nós chamamos que tem duas cromátides, né? Nós chamamos de cromátides irmãs, ok? Agora notem o restante do vídeo. Agora ele deu uma distanciada do nosso núcleo. Agora nós vemos o núcleo e nós vemos a célula de forma total, pessoal. Notem que aqui já tem 2 centrossomos, ou seja, eles já se duplicaram. Quando a célula não está em divisão, possui só uma, né? Só possui só um centrômero perto do núcleo. Quando a célula começa a se dividir, tem 2 centrossomo, né? Eles se duplicam, ok? E acontece o que? Cada um vai para polos opostos da célula. Notem que conforme eles estão indo para polos opostos, eu tenho a formação que de microtúbulos. Tá vendo aqui os microtúbulos saindo do centrossomo? Isso que nós chamamos de fuso mitótico. Tá? Aqui já vai formando os microtúbulos, vai cada vez mais formando os fuso mitótico. Tá vendo o tamanho que vai acontecendo? Por isso que eu falo, pessoal, no caso desses microtúbulos, anotem aí, no caso desses microtúbulos, eles têm que ser instáveis, tá? Eles possuem uma grande capacidade dinâmica, ok? E notem, pessoal, a membrana nuclear vai se desfragmentando, vai se desintegrando. Por quê, professor? Porque se a membrana nuclear continuasse aqui, não teria como os microtúbulos entrassem lá dentro e se ligassem aos cromossomos. Então ela se desintegra durante, né, ela desaparece durante a divisão celular. Para quê? Para que os microtúbulos consigam chegar lá nos cromossomos.
e aí os With microtúbulos chegam nos amazing accuracy, cromossomos. a spindle Neste produces vídeo é um zoom, né, chegando bem próximo, então aqui nós temos um cromossomo, né, esses dois aqui, essas duas cromátides são as cromátides irmãs, e notem, pessoal, que cada um delas possui uma estrutura aqui, ó, praticamente no meio. São um conjunto de proteínas que nós chamamos de cinetocoro, tá? Cinetocoro, tá bom? Então essa região aqui, ó, essas duas regiões nós chamamos de cinetocoro. Essa região chamada cinetocoro é onde o micrótubulo vai chegar e se ligar centriole nesses attaches cromossomos que itself estão to each of the duplicados, tá vendo? chromosomes. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tem dois centrossomos? Nesse caso, vai formar dois fuso mitótico, né? Duas regiões onde vai sair vários microtúbulos. Enquanto de um centrossomo eu tenho ligação deste microtúbulo, o outro centrossomo vai lançar também os seus microtúbulos e se ligar também a esta cromátide. Então, eles vão se ligar em cromátides diferentes. Para quê? Para que ocorra a separação dessas cromátides. Quer ver? Ó? Separa as cromátides, ó, puxa as cromátides para polos opostos. E aí nós temos a continuação da divisão celular. Olhem só, pessoal, como que a biologia é perfeita, né? Como que os detalhes são perfeitos, porque os detalhes devem acontecer e dependem para que ocorra. Então, o aumento de número de células e aí tem então o desenvolvimento de uma vida, né? Então, lá no embrião, depois que acontece a fecundação, é isso aqui que vai acontecer, divisão celular. Tudo isso aqui, todos esses detalhes vai acontecer. E aí separa os cromossomos, forma novamente a membrana nuclear, e aí depois a célula se divide. Né? Agora ela fica fechadinha, né? Para mostrar a final da divisão celular. Ela vai cada vez mais se contraindo aqui, ó, formando um anel contrátil e se divide, formando duas novas células. Então notaram qual que é a função aí dos microtúbulos, tá? Eles são essenciais, pessoal, para a divisão celular. Bom, eu falei para vocês que as proteínas dos componentes, né, do citoesqueleto, eles podem estar associadas a proteínas, que nós chamamos de proteínas associadas. Nesse caso, aos microtúbulos nós chamamos de proteínas associadas aos microtúbulos. Em inglês nós chamamos de MAPs, tá? Então nós falamos aí que os microtúbulos não trabalham sozinhos, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um microtúbulo, né? Lembra que é um tubo oco, né? Formado por dímeros de tubulina. Neste caso aqui nós temos dois tipos de MAPs, a dineína e a cinesina. Nesse caso são proteínas motoras, tá, pessoal? Então a dineína e a cinesina são proteínas motoras, ok? O que ela vai fazer, professor? Notem que elas estão ligadas ao microtúbulo. A dineína, notem aqui, ó, extremidade menos, extremidade mais. A dineína, ela vai favorecer um movimento da extremidade mais para a extremidade menos. Isso a dineína. A cinesina, ela vai fazer o movimento da extremidade menos para a extremidade mais. E isso então ela vai fazer então o transporte movimento de organela, elas vão fazer o transporte movimento de vesícula. Então aqui ó, se liga a vesícula, se liga a organela, né, uma porção da organela que vai fazer então o movimento ou transporte dessas estruturas no citoplasma dessas células. E isso, pessoal, demanda energia, demanda ATP. Okay? Então, os microtúbulos eles não trabalham sozinho, né? Não é que uma organela vai estar ligada aqui e o microtúbulo vai transportar essa organela ou vesícula, tá? Isso aqui não vai acontecer. Vai acontecer graças à presença de proteínas motoras, tá? Motoras vão ser a função de um motorzinho mesmo, tá? A organela se liga a essas proteínas, né? Ou a vesícula se liga a essa proteína e essas proteínas se movimentam, tá? No microtúbulo, isso proporciona então o movimento das organelas ou vesículas. No caso de flagelos e cílios, como é que eles estão organizados? Bom, aqui eles estão organizados sendo formados por microtúbulos estáveis, pessoal, tá?
Flagelo e cílio são formados por microtúbulos estáveis. Se eu for considerar os fuso mitótico, que são os microtúbulos formados lá na divisão celular, aí são microtúbulos instáveis, tá? No caso dos cílios e flagelos, eles vão auxiliar na motilidade. Se eu pegar, pessoal, se eu for lá pegar e cortar no meio um flagelo, ou se eu for lá e cortar no meio um cílio, como se fosse cortar uma cenoura, né? Eu vou lá e pum, corto a cenoura no meio. E aí eu pego e observo, onde eu cortei essa cenoura no meio, observo como é que está organizada essa cenoura na parte de cima, né? Olhando em cima da cenoura. É a mesma coisa que eu fizesse com o flagelo cílio. Cortasse, né? Vamos pegar aqui, ó, uma parte do flagelo, né? E eu cortasse aqui, ó, uma parte do flagelo do cílio, cortasse, né? E eu depois observasse essa região aqui, ó. Eu veria praticamente isso aqui, ó, do cílio do flagelo, do cílio ou do flagelo. Aqui eu teria a membrana plasmática e lá dentro os microtúbulos organizados, formando então a estrutura de um flagelo e cílio. Então notem, pessoal, ó, isso aqui seria um microtúbulo. Este aqui seria um outro microtúbulo e aqui seria um outro microtúbulo, tá? Cada bolinha desse daqui, ó, seria um profilamento, tá? Cada bolinha desse aqui seria um profilamento, lembra? 13 formaria então um microtúbulo, mais 13 forma um outro microtúbulo, ok? Então, no caso dos flagelos e cílios, os microtúbulos estão dispostos em pares, estão arranjados em pares. Quantos pares? 9 par na extremidade, né, nas periferias, tá? Nós temos 9 par na periferia e 2 pares no centro do cílio ou do flagelo, tá? Então nós chamamos que os cílios e flagelos estão organizados em arranjos de 9 para 2. 9 na periferia, 9 pares na periferia e 2 aqui, né? Seria 2, aqui não seria um par, mas nesse caso são 2 porque estão separados, né? 2 na região central. Então isso aqui é um esquema. Como é que eu veria isso na microscopia eletrônica, né? Então eu consigo ver isso na microscopia eletrônica. Eu vou lá, faço um tratamento para fazer essa técnica, faço o corte do flagelo ou do cílio e eu vejo isso aqui, pessoal, muito bem visualizado, tá? Então nós temos aqui, ó, 9 pares e aqui 2 outros microtúbulos. Mas, professor, qual que é a diferença entre o flagelo e o cílio, já que eles possuem a mesma estruturação? Bom, eles possuem sim diferenças. Primeiro, quantidade, pessoal. Falou em flagelo, tá? Vamos pegar ali e trabalhar com células eucarióticas, com células animais. Vamos pegar então as nossas células. Vamos aí falar em uma célula de flagelo nossa, espermatozoide. É claro que nem todos têm espermatozoide, mas os homens, né? Vamos falar no flagelo então dos espermatozoide e os cílios das células da nossa traqueia, tá? O flagelo, essa estrutura aqui presente no espermatozoide é apenas um, né? Então a quantidade de flagelo é um. Em comparação com os cílios são vários, pessoal, são vários, tá? Então aqui nós temos a célula ciliada, possui vários cílios, ok? Então a quantidade é uma diferença entre flagelo e cílio. Tamanho, pessoal, tamanho também é uma diferença. Flagelo é muito maior, tá vendo o tamanho do flagelo aqui, ó? No caso dos cílios são muito menores. E o batimento também é diferente, tá? Então o batimento do cílio, do flagelo, como se fosse um movimento de rotação, tá? Justamente para movimentar toda a célula. No caso do cílio, ele é diferente, tá? Ele possui um direcionamento diferente do flagelo, ok? Então, em composição, em componentes, em estrutura, eles são semelhantes, são formados por microtúbulos que estão organizados no arranjo 9 para 2, só que na questão de quantidade, na questão de tamanho, na questão de batimento, eles são diferentes, tá? Por exemplo, se eu fosse cortar um flagelo, eu veria apenas uma única estrutura dessa forma aqui, ó, um único arranjo desse. Se eu fosse cortar uma célula ciliada,
onde eu tenho vários cílios, ó, imagina se eu cortasse essa região aqui, ó. Eu vou ver assim, gente, pessoal, ó, olha só que coisa mais linda, né? Vários cílios, ó, aqui eu tenho um cílio, aqui tem um outro cílio, aqui um outro cílio, são vários cílios, ok? Se eu fosse cortar em uma outra direção, pessoal, esse flagelo ou esse cílio, em vez de cortar nessa região, cortar assim, ó, em vez de eu cortar como se fosse cortar um tomate, por exemplo, e eu cortasse ele ao meio aqui, ó, cortasse ele ao meio assim, eu veria mais ou menos isso aqui, ó. Eu veria aqui então a membrana plasmática, é claro, né, parte da membrana plasmática, e eu veria então os microtúbulos, ó, tá vendo? Eu vejo um microtúbulo aqui, eu vejo parte do microtúbulo do outro microtúbulo aqui, eu vejo parte do outro microtúbulo aqui também, tá? Então aqui é uma imagem um pouco diferente, né? Dependendo do tipo de corte, ok? O flagelo, então, está responsável pela locomoção. Então nós temos flagelo no espermatozoide, nós temos flagelo nas algas, né? Que são células eucarióticas também. Algumas vão possuir apenas um flagelo, algumas algas vão possuir mais de um flagelo, tá? Nós temos flagelo também nos protozoários, tá? O Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário que gera aquela doença de Chagas. E existe uma forma dele no ciclo de vida que vai apresentar flagelo, ok? Que vai apresentar flagelo. Algumas algas vão apresentar apenas um flagelo só para fazer a sua locomoção. E os cílios, né? Aqui um exemplo de células com cílio. Então aqui as células da nossa traqueia, né? Imagina que nós fizéssemos um corte da nossa traqueia, bem no meio, né, da nossa traqueia, aqui nós temos várias células, né? Aqui as células da traqueia, tá? Células ciliadas. E aqui são os cílios, ó. Vários cílios. Nesse caso, vão fazer o que? O transporte de partículas. Vamos supor que a gente respirou ali alguma coisa poluente, né? Esse poluente ficou ali, ficou aderido à mucosa da nossa traqueia, onde estão os cílios. E esses cílios vão se movimentar para eliminar todas essas partículas. Os microtúbulos, pessoal, eles são muito interessantes porque, imagine só, uma das funções dos microtúbulos está relacionada à divisão celular. Olha só, coisa importante que é a divisão celular para um organismo. Agora pensem comigo. Imagina esses microtúbulos serem inibidos. Se eu tivesse lá nós sabemos que as células tumorais, elas também estão dividindo. No entanto que quando nós temos um tumor, nós temos um câncer, né? Esse crescimento absurdo de células naquele local é devido a alguma alteração no ciclo celular. Aquela célula, em vez de se dividir quando precisa, ela começa a se dividir e forma então esses tumores, esses corpos de células naquela região. Imagina se eu tivesse um medicamento que inibisse a divisão celular. Imagina se eu tivesse um medicamento que inibisse a divisão celular. Isso seria de grande importância para os tratamentos de câncer, para os tratamentos de tumores. E é este o mecanismo de ação de muitos medicamentos para essa doença, de muitos fármacos para essa doença. Eles inibem a formação dos microtúbulos, e se esses fármacos inibem a formação dos microtúbulos, a divisão celular não acontece e o crescimento de novas células tumorais não acontece. Olha só que interessante, pessoal, como é que a investigação, a ciência, ela é importante, tá? Então, a biologia celular é essencial, pessoal. Tá? Tudo que nós vemos na biologia celular ela é de extrema importância para a produção, por exemplo, de fármacos. Tá? Então, quando nós estudamos a ação de um fármaco, é de extrema importância estudarmos o mecanismo de ação desse fármaco, aonde ele atua. Imagina ter um fármaco que atua diretamente inibindo o microtúbulo. De que forma, pessoal? Professor, ele inibe o microtúbulo. Lembra que eu falei para vocês que os microtúbulos da divisão celular, que auxiliam na divisão celular, eles são instáveis. Por que eles são instáveis? Porque eles possuem uma grande capacidade de
polimerização e também de fazer a despolimerização. Existem fármacos que inibem uma polimerização e existem fármacos que inibem uma despolimerização. Inibindo um desses dois, pessoal, não tem como fazer a divisão celular, não tem como dar sequência à divisão celular. E é aí que tem a ação de alguns fármacos, nos microtúbulos. Por exemplo, o Taxol. O Taxol ele é um fármaco, né, onde ele se liga aos microtúbulos e estabiliza. Ele estabiliza os microtúbulos. Então, os microtúbulos que eram instáveis, aqueles da divisão celular, que tem que crescer, que tem que diminuir, ele fica estável. De que forma? Às vezes ele já cresceu, só que ele recebe esse Taxol e se estabiliza. Ele não tem mais a capacidade de crescer mais ou de diminuir, ele fica estável. E aí não tem mais divisão celular. Como é que ele vai continuar a se ligar ao cromossomo ou às vezes separar os cromossomos? Não tem mais divisão celular. Então aquela célula não consegue se dividir. Colchicina também, muito conhecido, tá? Ele se liga às subunidades, né, que as subunidades pequenas, e evita a polimerização, evita a adição de novas subunidades para formar os microtúbulos, tá? A vinblastina, né, a vincristina também, elas vão fazer o mesmo mecanismo de ação, ela vai evitar a polimerização. O nocodazol também vai evitar a polimerização. Então, esses e a colsemida são todos o que? Fármacos específicos aos microtúbulos. Fármacos que se ligam especificamente aos microtúbulos, tá? E aí, pessoal, que é uma coisa importante, tá? Quando você tem o uso desses medicamentos, né, para tratamento de tumor, para tratamento de câncer, né? O que acontece muito nesses pacientes? São efeitos colaterais muito fortes, pessoal. São muito fortes. Por quê? Esses fármacos, eles têm qual é o mecanismo de ação específico em se ligar aos microtúbulos, não é? Beleza, professor. As células tumorais têm microtúbulo, porque ela vai fazer divisão celular. Só que as outras células também têm microtúbulo. Então, por isso, pessoal, que usando esses medicamentos, quando se tem o uso, né, desses medicamentos, aquele coquetel de medicamentos para o câncer, aquele coquetel de medicamento, né, para diminuir para que ocorra o tratamento de pacientes com câncer, né, ele é muito difícil, porque acaba gerando muitos efeitos colaterais. Então, qual que é então o objetivo de novos estudos hoje em dia nessa área do câncer, né? É desenvolver medicamentos, desenvolver tratamentos em que você só age em cima da região onde tem o câncer, né? Você foca aquela região em receber aquele medicamento, tá? E aí existem N tipos de formas em que estão sendo estudados para que ocorra o avanço nesse tratamento. É por isso, pessoal, que até hoje não se tem um medicamento certo para esse tipo de doença, né? Não existe um tratamento 100% no caso desses tipos diversos de câncer, de tumores que existem, ok? Por causa desse tratamento, né? Como são células do nosso organismo, né? Por mais que sejam células que estão crescendo de forma errada, mas são células do nosso organismo. Então, as características que elas têm são as mesmas características das outras células. Então, a ação desses fármacos vai acabar interferindo nos dois tipos de células, ok? Então, por isso que acaba gerando muitos efeitos colaterais, ok? Beleza, pessoal, então fechamos aí o conteúdo geral do citoesqueleto. Falamos então sobre os microtúbulos, um dos componentes do citoesqueleto. Nós vimos que são formados por proteínas menores, né? São filamentos grandes formados por proteínas menores, chamadas de tubulina, possui uma grande capacidade de polimerização e despolimerização, que existem microtúbulos instáveis, que existem microtúbulos estáveis,
que ele se organiza a partir do centrossomo para fazer a divisão celular, e eles têm a função de manter a célula, manter a forma da célula, é responsável pelo transporte e pelos movimentos celulares, formam o fuso mitótico lá na divisão celular, porque eles se organizam a partir do centrossomo, onde está lá os pares de centríolo. Forma também, além do centríolo, forma os cílios e flagelo, que nesse caso aqui, formando os centríolos, né, formando o fuso mitótico, são microtúbulos instáveis. No caso da formação de cílios e flagelos, são microtúbulos estáveis. E vemos também que existem alguns fármacos que impedem essa polimerização da tubulina, ok? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e podem entrar em contato quando vocês quiserem, ok? Então, este conteúdo finalizou. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre filamentos de actina e os filamentos intermediários, ok? Um grande abraço aí para vocês e continue se cuidando.